10 de julho de 1918, cruzando ao largo da ponta sul da Irlanda, vigias a bordo do submarino americano Eldoi avistaram o que acreditavam ser apenas uma boia flutuando perto de Fastnet Rock. Isto é, até que seu capitão, Paul F. Foster, após uma inspeção mais detalhada, percebeu que haviam se deparado com um submarino naval alemão imperial, especificamente o UB-65. Entrando em ação, a tripulação americana estava preparando um ataque de torpedo, quando, de repente, o U-Boat foi envolvido no que parecia ser uma explosão subaquática que consumiu o estreito casco de tubarão do submarino inimigo. Ele sumiu nas ondas rapidamente, impedindo Foster e sua tripulação de receberem crédito pela destruição do U-Boat. Mas, sem que ele ou qualquer um de seus homens soubessem, o testemunho deste evento encerraria um mistério que tem dividido historiadores militares e pesquisadores paranormais por décadas. O B-65 tinha a reputação de ser um submarino amaldiçoado, e no qual a morte aparentemente não garantia a fuga para as pobres almas a bordo. Seu misterioso fim, aparentemente testemunhado por Foster e seus homens, apenas consolidou a história da maldição do UB-65, e cuja tripulação, disse, temia mais o espírito de um ex-oficial falecido do que os navios de guerra aliados que os caçavam nas frias profundezas durante a Primeira Guerra Mundial. Neste episódio, vamos dar uma olhada no verdadeiro serviço de guerra do UB-65 e investigar essa lenda para estabelecer se realmente há alguma verdade na história do suposto U-Boat assombrado, ou se foi, como alguns acreditam, o resultado de um plano elaborado pelos aliados para combater a ameaça submarina. Bem-vindo às Guerras do Mundo. A história do UB-65 inicia em 1916, com engenheiros alemães buscando criar um novo submarino de ataque costeiro. Na época, o barco de ataque do tipo UB-2 era a principal classe neste papel, mas ao perceber as qualidades superiores do submarino de colocação de minas do tipo UC-2, eles decidiram adaptar este design em um novo submarino U-Boat, para substituí-los, designado como tipo UB-3. A Marinha Imperial Alemã tinha alguns planos grandiosos para a nova classe, com 201 exemplos sendo planejados, mas no final apenas 96 seriam concluídos em uma produção de 2 anos. O OUB-3 deslocava 555 toneladas na superfície, 684 toneladas submerso, tinha 55,3 metros de comprimento, 5,76 metros de largura e um calado de 3,67 metros. Deslocava 555 toneladas na superfície, 684 toneladas. Submerso tinha 55,3 metros de comprimento, 5,76 metros de largura e um calado de 3,67 metros. Na superfície, eram impulsionados por motores diesel de 6 cilindros, com mais de 1.045 cavalos de potência, alcançando quase 14 nós submersos. Usavam motores elétricos de 580 kW para velocidades de até 8 nós, números impressionantes para um submarino dessa época. O alcance era superior a 11.268 km náuticas na superfície. Submerso com motores elétricos, o alcance era de 50 a 88,5 km, a uma velocidade econômica de 4 nós. O alcance era de 50 a 88,5 km, a uma velocidade econômica de 4 nós. No que diz respeito ao armamento, o principal vinha na forma de 4 tubos de torpedo na proa e um tubo na popa, uma carga típica composta por 10 torpedos de 50 cm ou 17,78 cm. Estes eram apoiados por um canhão de convés de 88 mm ou 12,7 cm, para combate na superfície. O primeiro lote de Type UB-3 foi pedido em 20 de maio de 1916 a partir do UB-48 e, terminando com o UB-71. Incluído neste pedido estava, claro, o UB-65 que foi construído no estaleiro Falkenwerker, em Hamburgo. O submarino foi concluído e lançado em 26 de junho de 1917, antes de ser comissionado para o serviço naval.
em 18 de agosto daquele ano. O comando foi dado ao capitão Lieutenant Martin Scheller, de 29 anos, que já havia se destacado como um competente comandante de submarino, tendo já acumulado um impressionante total de 33 embarcações aliadas afundadas ou danificadas, principalmente através do uso de minas, enquanto comandava o submarino Type UC-2, UC-33. É neste momento, de acordo com a versão popular da história do UB-65, que o submarino começou a acumular um número de mortos, mesmo sem ter ido ao mar ainda. Sua entrega à Marinha veio com relatos de pelo menos um trabalhador morto e vários gravemente feridos por uma viga que caiu durante a construção no estaleiro Vulcaniard. Um acidente que ocorreu mais tarde foi talvez ainda mais alarmante para os homens que iriam tripular o novo submarino. Enquanto trabalhavam na sala de máquinas, quando o submarino estava quase concluído, 3 trabalhadores foram vencidos pelos gases que se acumulavam no compartimento. Não os tendo visto por um bom tempo, seus colegas foram procurá-los para verificar como estavam e encontraram os 3 homens mortos, caídos no chão da sala de máquinas, tendo sido asfixiados. Porém, a morte não se limitou a ceifar os infelizes designados para a construção do UB-65. Após finalizado, o submarino enfrentou mau tempo durante testes marítimos. Os U-boats eram famosos por serem ruins para navegar na superfície, principalmente em mau tempo, preparando a tripulação para uma viagem desafiadora. De repente, a embarcação de baixo calado foi engolida por uma onda poderosa, que aparentemente surgiu do nada e sem aviso prévio. À medida que a água escoava do casco do U-boat e aliviava os tripulantes espancados no convés, eles perceberam que estavam em número menor, e o infeliz homem que foi levado pela água nunca mais seria visto. Ele se tornou o 5º homem a morrer associado ao UB-65. Como se já não houvesse morte suficiente em torno de um único navio, durante um mergulho de teste, parecia que o U-boat amaldiçoado estaria enviando toda a sua tripulação para o túmulo. Ao tentar se nivelar a 9,1 metros, a tripulação teve um tanque de lastro rompido à frente, fazendo os U-boats despencarem abruptamente para o fundo do mar. Assentando no fundo, o UB-65 permaneceu preso lá por 12 horas, enquanto a tripulação lutava para trazê-lo de volta à superfície. Sua situação se tornou ainda mais desesperadora e assustadora à medida que a água da inundação se infiltrava nas baterias. Isso resultou na liberação de gases tóxicos que se espalharam pelo interior, deixando os homens violentamente doentes. Portanto, foi um enorme alívio quando, após um esforço hercúleo, eles conseguiram forçar o submarino a subir à superfície, permitindo que abrissem as escotilhas e respirassem ar fresco e limpo. Mas, infelizmente para 2 dos tripulantes, era tarde demais, e eles morreram no hospital vários dias depois de inalar os gases venenosos. No entanto, foi outra morte trágica, que, segundo a história, teria um impacto duradouro na tripulação. Durante o carregamento de torpedos para a primeira patrulha do UB-65, uma ogiva explodiu, matando o 2º oficial, Richter, e mais 8 marinheiros, além de ferir gravemente outros 9 marinheiros. Então o submarino estava sendo rebocado de volta para o dique seco para reparo. Um marinheiro agitado relatou ter visto o fantasma de Richter, de braços cruzados na proa. O B-65 agora era um navio assombrado, mas apesar do sentimento de inquietação, possivelmente até de desgraça iminente entre a tripulação de Scheller, eles tinham pouco tempo para pensar nisso. A Alemanha, desesperada, precisava dos seus submarinos na batalha. Nem fantasmas nem maldições impediriam o UB-65 de ir para a guerra. Ao entrar em serviço com a Marinha Imperial Alemã, o UB-65, sob o comando de Scheller, juntou-se à flotilha UB-5 e começou as operações ao redor das Ilhas Britânicas, esperando estrangular a Grã-Bretanha até a submissão, negando-lhe materiais de guerra vitais do exterior e impedindo o envio de homens e armas para a França e Bélgica, onde agora também estavam sendo envolvidos grandes números de tropas americanas. Outubro de 1917 marcou uma nova ofensiva em Ypres, conhecida como Segunda Batalha de Passchendaele. A isso se juntou outra ofensiva das forças do Império Britânico em Gaza contra os aliados otomanos da Alemanha. Neste contexto, Scheller e 65 foram enviados ao mar na esperança de fazer sua parte para influenciar a situação em terra a favor da Alemanha. De forma bastante sinistra, dado o lugar do submarino na lore paranormal, em 31 de outubro de 1917, véspera de Todos os Santos,
Scheller avistou o local de sua primeira vítima enquanto patrulhava o Mar do Norte, quase a meio caminho entre a Noruega e as Ilhas Shetland, ao norte da Escócia. Seu alvo era o cargueiro dinamarquês Margrethe, de 20 anos que viajava de Copenhague para Lerwick, nas ilhas mencionadas anteriormente. Scheller atacou, mas não conseguiu afundar o navio a vapor de 1.277 toneladas. A embarcação danificada alcançou a segurança. O Marguerite seria mais tarde reparado e devolvido ao serviço, apenas para depois ser capturado pela tripulação do UC-59. Mais tarde, em 12 de dezembro de 1917, Scheller e seus homens encontraram o Belleville, um navio à vela sueco de 40 anos no Mar da Irlanda. Scheller embarcou seus homens no navio, e após a retirada da tripulação, afundaram-no, marcando o primeiro afundamento bem-sucedido do UB-65. Scheller teria mais sucessos mais tarde naquele dia, quando avistou o navio a vapor de 1.866 toneladas, Charleston, transportando uma remessa de carvão destinada a Berehaven, no Canadá. Scheller atacou e afundou o navio, e até mesmo fez 2 artilheiros navais que estavam a bordo prisioneiros. Dezembro de 1917 foi bom para Scheller, que no dia 14 afundou outro navio, o vapor norueguês Knorr, no Mar da Irlanda. No próximo dia, avistou outro alvo no Mar da Irlanda, que não era um navio a vapor comum, mas o Her Majesty's Ship Arbutus, um navio da classe Antusa-Q. Estes foram projetados para parecer com navios a vapor civis, com o objetivo de atrair submarinos U-boats desavisados, que desejavam inspecionar a carga do navio ou até capturá-lo como prêmio de guerra. Uma vez atraído, a tripulação do navio Q poderia então revelar sua arma oculta e usá-la contra o U-boat. Os detalhes exatos do confronto entre o UB-65 e o Arbutus são difíceis de encontrar, mas neste caso foi o UB-65 que levou a melhor. O Arbutus, apesar de seriamente danificado, permaneceu à tona durante a fuga de Scheller. No dia seguinte, enquanto era rebocado, o Arbutus afundou, concedendo mais uma vitória ao U-boat. Só na primavera seguinte é que o UB-65 voltaria à luta, afundando o cargueiro norueguês Havner a 32 quilômetros a sudeste de Tusker Rock, na costa do condado de Wexford, no sul da Irlanda. Depois, seguiu-se uma série de ataques que só conseguiram danificar a frota aliada, até que, em 8 de maio de 1918, Scheller parou e afundou o veleiro norueguês Thoralf, novamente em suas áreas de caça habituais, no Mar da Irlanda. Em 10 de julho de 1918, o UB-65 explodiu, sendo avistado pelo submarino americano Lidoas. No entanto, pesquisas pós-guerra provaram que isso estava incorreto, pois agora se sabe que o submarino ainda estava operando alguns dias depois, no dia 14, quando afundou um pequeno veleiro português, o Maria José, perto da ilha de Lund. Essa foi a última vez que alguém viu o submarino durante a Grande Guerra, mas nos anos que se seguiram, ele se tornaria, sem dúvida, um dos submarinos mais conhecidos do período, pois a história dos eventos que supostamente ocorreram enquanto o submarino estava no mar circulou em livros, revistas e em círculos militares e paranormais. Inicialmente, a história de guerra do UB-65 parece comum e quase irrelevante comparada a outros submarinos mais vitoriosos. No entanto, se acreditarmos nas histórias, a tripulação viveu uma experiência de guerra atípica. Antes de nos aprofundarmos na lenda do submarino assombrado com mais detalhes, devemos primeiro lembrar que servir em um submarino de qualquer marinha durante a Grande Guerra foi um ato de coragem em si. A tecnologia ainda era bastante nova e as táticas de guerra submarina ainda estavam evoluindo. Os submarinos pouco confiáveis frequentemente representavam uma ameaça para as tripulações tanto quanto o inimigo, exigindo resistência psicológica e equilíbrio para se voluntariar para o serviço de submarino. Entretanto, como em tempos antigos, a superstição ainda acompanhava as tripulações dos U-boats, manifestando-se em presságios bons e ruins. Ao entrar em guerra no final de 1917, a tripulação do UB-65 sentiu intensamente que estava vivenciando o final. Maus presságios. Como se a contagem de corpos já não os tivesse deixado com uma sensação de pressentimento, então, o relato do avistamento do fantasma do segundo oficial falecido só os deixou com a sensação de que seu calvário ainda não havia terminado, e que eles levariam um tripulante extra para o mar com eles a partir de então.
O oficial falecido era frequentemente avistado na primeira patrulha do submarino. Scheller conseguiu descartar muitos desses como um caso de nervos de guerra misturados com superstição, alimentando algumas imaginações hiperativas. Ele até tentou fazer a tripulação acreditar que as aparições do fantasma de Richter eram parte de uma brincadeira, mas não conseguiu encerrar definitivamente o assunto. Tudo piorou para ele quando um relatório chegou até ele de que o oficial de serviço na ponte foi encontrado soluçando incontrolavelmente após afirmar ter visto o falecido Richter subindo a prancha do submarino antes de parar na frente dele com os braços cruzados. Outro homem conhecido como Eberhard ficou tão convencido de que o oficial fantasma estava seguindo-o pelo submarino que teve um colapso mental e só conseguiu se acalmar depois que lhe foi administrada morfina. Scheller eventualmente viu o fantasma de seu antigo segundo oficial espiando-o na proa do submarino quando estava prestes a ordenar o mergulho. Além da aparição, homens ainda morriam ao redor do submarino. Após ser avistado por um navio de guerra aliado, Scheller mandou o submarino submergir para fugir, mas não antes do UB-65 sofrer um ataque com cargas de profundidade. Durante o ataque, um homem foi jogado ao mar, onde quebrou 3 de suas costelas, o que causou graves lesões internas para as quais a tripulação pouco podia fazer. Ele morreu pouco depois, seus gritos de agonia preenchendo o interior do submarino. Embora o incidente pudesse ocorrer com qualquer tripulação de U-Boat, a atmosfera a bordo fez com que fosse novamente atribuído a suposta maldição do UB-65, logo após uma patrulha frustrada no Estreito de Dover em fevereiro de 1918, o UB-65 atracou em Bruges, Bélgica, para descanso e reabastecimento, exatamente quando aviões britânicos iniciaram um ataque aéreo. Um dos oficiais do U-Boat, Oberleutnant Karl Hernig, teria sido decapitado por estilhaços voadores ao descer a prancha. Seu corpo sem cabeça foi projetado para trás no convés do U-Boat. Naquela noite, seus restos mortais foram cobertos com um sudário de lona, enquanto a tripulação esperava que fosse recolhido, quando outro oficial e mais 8 membros da tripulação relataram que viram o fantasma do segundo oficial novamente, desta vez vigiando o corpo. Aparentemente, isso foi a gota d'água para a tripulação, e logo a marinha alemã se viu inundada de pedidos de transferência para outros U-Boats. A marinha alemã lançou uma investigação e encontrou uma tripulação desgrenhada e genuinamente temerosa de que algo paranormal estava ameaçando suas vidas a bordo do UB-65. Portanto, em um esforço para acalmar os nervos dos homens, o ministro luterano naval alemão, o reverendo Franz Weber, foi solicitado a realizar um exorcismo a bordo do UB-65, provavelmente o primeiro já realizado a bordo de um submarino. Pouco depois, o UB-65 retornou ao mar, onde foi avistado pelo submarino americano L-2, dias antes do incidente envolvendo o Maria José, que marcaria a última vez que foi visto antes do submarino e sua tripulação desaparecerem na história. A história do amaldiçoado e assombrado UB-65 tem todas as características de uma clássica história de fantasmas, com apenas seu cenário único para diferenciá-la dos típicos casos de casas assombradas que esperamos de tais contos de fogueira. As circunstâncias misteriosas em torno da perda do navio apenas alimentaram a crença em alguns círculos de que, enquanto contidos em sua carapaça metálica, a tripulação do UB-65 passou seus últimos dias lutando contra alguma força sobrenatural e, aparentemente, perdeu a luta. Isso faz uma história intrigante, e até inspirou um filme na forma de Below, de 2002 da Dimension Pictures. Embora o cenário tenha sido alterado para um submarino americano na Segunda Guerra Mundial. Mas isso, é claro, levanta a questão: quanto dessa história é realmente verdadeira? O primeiro elemento de dúvida surge quando você descobre que a história foi trazida à atenção do mundo, não por um alemão, mas por um jornalista nascido na Grã-Bretanha e teórico naval chamado Hector Charles Bywater. Nascido em uma família galesa de classe média, Bywater emigrou para os Estados Unidos com seus pais quando era criança, e mais tarde fez um nome para si mesmo escrevendo artigos para jornais sobre os últimos desenvolvimentos navais, ainda sendo a era dos impérios e, portanto, o interesse em assuntos navais era alto. Mais tarde, ele retornou à Europa para cobrir a guerra para os jornais americanos, mas acabou sendo recrutado pelos britânicos como espião e analista de inteligência. Ele é, no entanto,
talvez mais famoso por sua previsão incrivelmente precisa de como a guerra no Pacífico com o Japão acabaria se desenrolando entre os Estados Unidos e o Japão Imperial. Bywater trouxe pela primeira vez a história de um submarino assombrado para a atenção do público mais amplo após a guerra, alegando que ouviu a história pela primeira vez em um panfleto alemão. Mas desde então, se teorizou que a origem da história, ou alguma variação dela, foi criada por ele mais cedo como parte de uma operação de guerra psicológica direcionada às tripulações dos submarinos alemães, cujo objetivo era fazer com que acreditassem que seu navio poderia conter alguma entidade espectral para atormentá-los e assim distraí-los de seus deveres, ou até mesmo forçá-los a abandonar seus postos, talvez até se rendendo apenas para tirá-los de seus navios amaldiçoados. Isso pode parecer bastante elaborado, mas no contexto da ameaça do submarino na Grande Guerra, não é mais extravagante do que algumas outras ideias que foram sugeridas pelos aliados. Tal foi o choque inesperado da eficácia dos submarinos e quão difícil era combatê-los com a tecnologia da época. Embora seja totalmente possível que Bywater tenha se inspirado em uma história real do UB-65 ou talvez algum outro submarino que tenha ganhado uma reputação de infortúnio por sua tripulação, de acordo com os pesquisadores George Berry e Michael Goss, que estudaram o tópico intensivamente, a história em si é o resultado de exageros de recontagens ao longo dos anos. Até mesmo muitos dos nomes associados à história, exceto por Scheller, que é uma pessoa real, aparentemente surgiram do nada em relatos posteriores, ou, no melhor dos casos, foram confundidos com pessoas reais que tinham pouco ou até nada a ver com o UB-65. Resumindo, os pesquisadores disseram, citação, documentos oficiais tornam extremamente difícil acreditar que o UB-65 era assombrado. A responsabilidade por essa lenda semelhante a um boato, em todos os seus detalhes dramáticos, não pode ser rastreada com certeza antes de Hector C. Bywater. Fim da citação. Mas se a história foi criada por Bywater, por que ele selecionou especificamente o UB-65? Foi apenas um U-boat aleatório que ele selecionou de uma lista? Ou foi a misteriosa explosão testemunhada por Foster e sua tripulação americana que o inspirou? De fato, o aparente fim do UB-65 também inspirou outra lenda associada a ele, que foi em grande parte ofuscada pelos relatos do assombramento. Essa lenda diz que o UB-65 havia sido selecionado para testar o novo torpedo, guiado de um louco cientista alemão, e a explosão foi o resultado de Scheller tentando usá-lo para atacar o submarino de Foster, apenas para ter uma falha e, em vez disso, voltar e atingir o U-boat. Essa crença persistiu por bastante tempo e só foi realmente desmentida quando o naufrágio do UB-65 foi finalmente descoberto por uma equipe de pesquisa da Marinha Real e depois investigado pelo Channel 4 do Reino Unido para uma série de televisão chamada Wreck Detectives. O 37 não apresentava sinais óbvios de danos causados por qualquer ataque de arma, mas escotilhas foram encontradas abertas, indicando que pelo menos alguns dos seus 37 tripulantes tentaram escapar do iminente fim do submarino. Embora isso tenha posto fim à teoria da arma guiada, apenas alimentou a crença de alguns de que o UB-65 era um barco amaldiçoado. A ausência de documentação oficial, destacada por Berry e Goss, é atribuída a um encobrimento de comandantes navais alemães para evitar constrangimentos ou até evitar que outras tripulações de U-boat vissem fantasmas em seus submarinos. Independentemente de quanta verdade realmente existe na história do UB-65, ainda permanece um mistério duradouro e divertido para ser recontado, tanto em volta de fogueiras, quanto para novos recrutas a bordo de submarinos modernos, enquanto patrulham as profundezas dos oceanos do mundo. Ele se situa no topo da tabela de histórias de fantasmas marítimos, junto com o holandês voador, o Mary Celeste e o Orang Medan. Mas enquanto podemos gostar de contar e recontar a história do fantasma de Richter, parado na proa do UB-65 com os braços cruzados, para o choque de sua antiga tripulação, também devemos lembrar que a única verdade da qual podemos ter certeza é que 37 pessoas realmente morrerão cumprindo seu dever para seu país em tempo de guerra, quando o UB-65 afundou pela última vez. Seus nomes são adicionados aos milhões que pereceram no grande cataclismo da história. E no final, é lá, dentro do derramamento de sangue da guerra, que o verdadeiro horror pode ser encontrado.